O comentário prossegue, né? Concluímos na parte, né, do batismo cristão, ok? Então o comentário prossegue. Quando a palavra batismo é aplicada à experiência espiritual do batismo no Espírito Santo e usada figurativamente para descrever imersão no poder de Deus, não? Ou seja, imersão, por isso é o significado de mergulho. Tá bom? A Igreja Católica, como igreja pagã que ela é, pratica paganismo, né? Acredita em purgatório e faz invocação ao mundo dos mortos. Então, a Igreja Católica, ela mudou esse sistema até de não mergulhar a pessoa. Por que não mergulhar? É porque, na verdade, ela tem o propósito de perverter o máximo que ela puder da verdade de Deus. Então, o batismo da Igreja Católica é inválido, já que é um batismo de recém-nascido e é um batismo que não tem mergulho. Mesmo um adulto, se ele for para a Igreja Católica, ele não vai ser mergulhado na água, não vai ocorrer imersão. Eles jogam apenas uma água na cabeça. Nós sabemos que na história pode ter acontecido, né, de cristãos fazerem batismo assim, porque existe um catecismo ainda do primeiro século da era cristã, do ano 80, 90 da era cristã, e ele diz, se não tiver água corrente, batize em água parada, ou seja, mais batize, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. Então, às vezes, até ir para um rio era algo perigoso. Então, pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido. Mas, se você tem condições seguras, faça como a Bíblia diz, mergulhe a pessoa, tá bom? Bom, o comentário prossegue. O que batismo no Espírito Santo não significa? Bom, em primeiro lugar, não significa regeneração. Lembrando o que é regeneração. Regenerar significa gerar de novo, nascer de novo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é uma virtude, tá ok? Ele é para regenerados. Ele não é uma regeneração. Bom, segundo ponto, não significa perdão de pecados. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela já recebeu o perdão dos seus pecados, tá bom? Já confessou a sua fé, tá bom? Ainda que a pessoa ainda não tenha sido batizada em água. Eu já vi casos de pessoas que não eram batizadas na água e foi batizada no Espírito Santo. Tá bom? Já vi crianças, né, serem batizadas no Espírito Santo. Maravilha. Tá bom? Mas... Meu caso, mano, fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Graças a Deus. Então, eu já vi casos. Então, mas era o que? Era uma criança que ela tinha fé em Jesus, estava servindo na igreja, como o caso do irmão Alan, que acabou de dar testemunho, estava servindo na igreja, tá bom? E ele, então, foi batizado no Espírito Santo. Tá ok? E, em terceiro lugar, não significa a inserção no corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, a pessoa ela já foi inserida no corpo de Cristo. E agora ela quer, vamos dizer, testemunhar, ela quer virtude para testemunhar. Eu posso contar para vocês o meu testemunho. Eu fui criado na igreja, tá bom? E muitas vezes no grupo de crianças ainda, no grupo jovem, buscando o batismo do Espírito Santo, eu buscando, e eu não fui batizado. Até que eu fui convidado para participar de um evangelismo no bairro de Copacabana. Tinha um grupo da Assembleia de Deus de São Cristóvão, que eles faziam evangelismo de sexta para sábado, durante o verão. A praia de Copacabana, no verão, irmãos, ela fica lotada. Acredito que fique até hoje. Isso foi na década de 80, tá bom?
a praia fica lotada. Então, o que os jovens faziam? Eles iam para Copacabana evangelizar à madrugada, e era assim uma experiência tremenda, porque era muito uso de drogas, né, muito homossexualismo, muita prostituição. Então, e nós estávamos lá pregando o evangelho. Eu fui na sexta-feira à noite, tá bom? Passamos a noite de sexta para sábado evangelizando Copacabana. Vim para casa, dormi, aí quando foi à tarde tinha um culto na sede de Todos os Santos, né? E aí quando eu cheguei lá eu fui batizado no Espírito Santo. O que Deus me ensinou com aquilo? Que o batismo no Espírito Santo é uma virtude para a pregação do Evangelho, tá ok? Eu já estava inserido no corpo de Cristo. Ou aquela criança que eu citei como exemplo, ou o irmão Alain, que disse que quando criança foi batizado, né? O comentário prossegue. Não, caso, pastor, era novo convertido. Eu aceitei Jesus com 18 anos. Ah, sim. Mas é Todos Santos mesmo. Aí, um mês e meio de crente, mais ou menos, Jesus me batizou no Espírito Santo. Graças a Deus. Ou seja, eu já estava inserido, mas antes de receber o batismo em águas, né? Ok? Isso. Tá certo. O comentário prossegue. Paulo escreveu aos Gálatas: pois vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Ou seja, aqui está falando do batismo em águas. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Quando você confessou, você foi revestido de Cristo. E depois, no batismo no Espírito Santo, você é revestido de um poder especial para a pregação do Evangelho. Esse é o propósito. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O comentário prossegue. Essa passagem nada tem a ver com o batismo no Espírito Santo, essa de Gálatas. Ser batizado em Cristo é o ato de regeneração em seu corpo e sua igreja, em que a pessoa entra no corpo de Cristo. Bom, um quarto ponto eu coloco aí, não significa estar salvo. Apesar de nem todos os cristãos desfrutarem do batismo no Espírito Santo, não que Deus não queira, todos os cristãos devem ter a certeza de que uma vez que ele foi nascido de novo em Cristo, o Espírito Santo habita nele, independente dele ser batizado ou não no Espírito Santo. A pessoa, quando aceita Jesus, até mesmo antes dela ser batizada em água, se ela foi lá na frente, ela tomou essa decisão, o Espírito Santo habita nela, ela começa a mudar a partir daquele momento. Tá bom? Agora, isso não significa que ele vamos dizer, já passou por todo o processo de conversão que uma pessoa passa. Todo o processo de conversão, ele vai chegar até a pessoa ser uma testemunha de Deus aqui na Terra, tá ok? Ser testemunha de Deus, pregar o Evangelho, e a pregação do Evangelho, aí, como eu disse para vocês, ela envolve com certeza o batismo no Espírito Santo, a virtude que vem, que a pessoa recebe quando se cumpre essa promessa de Deus na vida da pessoa, tá bom? O comentário prossegue. Como receber o batismo no Espírito Santo? A maneira de sua recepção não deve ser de uma maneira como que mecanizada. Não há um modo específico ou local específico. Os discípulos, quando receberam, estavam em atitude de espera, porém orando. Então, eu já vi testemunho também de pessoas que ele buscando o batismo no Espírito Santo, foi o caso de um tio meu, já falecido. Ele acabou sendo batizado dentro do ônibus. E aquilo causou um espanto em todos. E ele não esperava, mas ele saiu da igreja até triste, porque ele já vinha procurando, né, buscando o batismo no Espírito Santo por muito tempo. Ele acabou recebendo, né, dentro do ônibus.
né? E aí eu digo que eu nunca tive a oportunidade de conversar isso com ele. Quando ele morreu, eu era bem novo ainda. Ele talvez Deus quisesse exatamente mostrar para ele, entendeu? Para ele pregar o evangelho, essa virtude para você pregar o evangelho. Pregue dentro do ônibus. Por que Deus resolveu o Espírito Santo batizar a pessoa lá dentro do ônibus? Então, Deus tem seus propósitos. E tem alguns casos especiais, né? Eu vou contar um exemplo para vocês na história da Assembleia de Deus, tá bom? Talvez vocês já tenham ouvido os batistas criticarem a Assembleia de Deus, porque diz que o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, eles dizem que o Daniel Berg e o Gunnar Wingre se aproveitaram da saída do pastor da igreja batista que eles estavam frequentando lá no Pará, e quando o pastor saiu numa viagem, eles então deram início à obra pentecostal. Bom, então aqui vou matar duas heresias com uma cajadada só, tá bom? Porque, em primeiro lugar, não é o homem, não é o ministro que decide quando o batismo no Espírito Santo vai ocorrer. Quem decide isso é o Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo é que decide isso. Então, não faz sentido os batistas criticarem a Assembleia de Deus, o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, porque eles deram início à obra pentecostal no Brasil quando o pastor da igreja saiu, foi para uma viagem, e eles teve início a obra pentecostal. Essa é a primeira heresia que a gente derruba. A segunda qual é? A história comprova que aquele pastor batista lá da igreja do Pará, que convidou Daniel Berg e Gunnar Wingre para morarem, né, no porão da igreja, cobrando um valor pequeno, parece que foi $2 para eles, né, por dia, cobrando esse valor a eles. Esse pastor batista, a história comprova, ele era um pastor batista reformado. E por via de regra, os reformados, eles são maçons. Para falar abertamente, satanistas maçônicos, tá bom? Então, a segunda heresia, né, que eu falo, derrubar duas heresias com uma cajadada só, é que faz sentido o Espírito Santo esperar o satanista sair para ele começar a obra pentecostal no Brasil, tá bom? Então, a questão do batismo no Espírito Santo é o Espírito Santo, claro, que decide, tá bom? E um exemplo é a história da Assembleia de Deus. É a história da Assembleia de Deus. Pois bem, eu vou aproveitar aqui e fazer um comentário com vocês, que é uma questão que tem saído até em alguns debates, mas teve um irmão da Assembleia de Deus que representou muito bem essa questão, que eu vou explicar para vocês. Falando sobre batismo no Espírito Santo, eu vou falar aqui como ele é descrito como um batismo com fogo. O próprio Gunnar Wingre, ele dá testemunho sobre quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele diz que ele foi batizado no Espírito Santo e no fogo. Tá ok? Então, abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Então, essa expressão aqui, batismo com o Espírito Santo e com fogo, tem um intérprete bem famoso, pelo menos ele tem um programa de rádio, né, onde ele faz debates e tem uma audiência muito grande. Eu até participei de um debate uma vez, que é um homem chamado César Cavalcante. Bom, ele discorda do batismo com fogo, né? Ele discorda do batismo com fogo. E ele deu uma explicação que eu vi na internet as pessoas super exaltando, mas tem um erro grave na interpretação dele. Ele disse o seguinte, que esse batismo com fogo, ele não é algo positivo ou algo ligado a poder. E o argumento dele foi o seguinte, João Batista estava falando para quem? Ele estava falando para fariseus. Então, o destino da mensagem determina que essa mensagem seja algo negativo, ou seja, esse fogo aqui seria fogo do juízo final. Assim, inacreditável essa interpretação dele, por quê? Porque é um erro de lógica elementar, tá bom? E eu vou mostrar para vocês por que é um erro de lógica elementar. Na lógica que ele seguiu, e ele fala em hermenêutica, seguindo a hermenêutica, já que o destino eram pecadores, fariseus, então esse batismo com fogo tem que ser algo ruim. É um erro de lógica terrível. Por quê? Porque, na verdade, João Batista falou de duas promessas. Ele falou de promessa de batismo no Espírito Santo e no fogo. E a promessa dirigida aos fariseus, tá bom? A palavra está sendo dirigida aos fariseus. Se o fato de falar aos fariseus faz com que o batismo com fogo seja um batismo ruim, então o batismo no Espírito Santo também seria algo ruim, algo negativo. E não tem como isso ser verdade. Então é um erro de lógica horrível, né? Isso ficou feio para ele, né? Ficou feio. Bom, e mais uma coisa que eu vou explicar a vocês aqui. Foi até uma pessoa no programa dele depois explicou bem lá o termo grego que utiliza aqui um batismo no Espírito Santo e no fogo. Como ele fala, na verdade no grego está escrito batismo no Espírito Santo e fogo. Isso no grego significa o seguinte, ou você está falando de duas coisas positivas, ou você está falando de uma coisa só. Que o batismo no fogo é o mesmo batismo no Espírito Santo. Tá bom? No grego você tem essas duas possibilidades. Não pode ser algo positivo e algo negativo. Senão você teria que dizer, foi batizado, vocês vão receber batismo no Espírito Santo ou no fogo. Tá bom? Mas o termo grego que ele utilizou lá, que é o termo que Mateus utilizou, né? Que é o termo kai, esse termo grego, tá bom? Ele significa isso. São duas coisas positivas ou uma coisa só positiva. Não pode ser uma positiva e uma negativa. Tá bom? Então, aí ele errou em dois sentidos. Ele errou em dois sentidos. E também, mantenha a sua Bíblia aberta, no versículo 12. O versículo 12, ele necessita também de uma explicação. Ele diz o seguinte, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aí ele ainda fala o seguinte, veja, isso aqui, fogo que nunca se apaga é fogo do inferno. Não necessariamente. Primeiramente, veja, que ele está falando aqui de trigo, então você tem que entender a função da palha no trigo. A palha, ela não é algo ruim do trigo, tá bom? A palha, ela tem uma função positiva, ela protege a semente enquanto ela está se desenvolvendo. Mas depois que a semente se desenvolveu, você deve tirar a palha para que o trigo possa ser alimento, possa ser servido como alimento.
Tá bom? Então, claramente, o trigo, ele representa o cristão. O que representa você juntar o trigo no celeiro? Tá bom? Você junta o trigo, aí você faz o quê? Você separa a palha do trigo, normalmente, vamos dizer, como uma peneira, onde a pessoa, né, vai ali peneirando aquele trigo, esfregando, e a palha vai soltando. Depois que a palha soltou, né, ou seja, agora o trigo está pronto para ser alimento. O que você vai fazer com essa palha? Lembre-se que a palha era algo que fazia parte do trigo até a semente se desenvolver e estar pronta para se tornar alimento. Ela foi tirada do trigo, ela não serve para mais nada. Tá bom? Queimar a palha significa queimar aquilo que, vamos dizer, te atrapalhava servir como alimento. E vamos agora para a parte final, que ele diz, olha aqui, está falando de fogo que nunca se apaga, tá bom? Aí eu peço a você que abra aí a sua Bíblia em Levíticos, capítulo 6, versículo 10. Vou ler 2 versículos, versículos 10 e 11. Lembre-se que quem está falando isso aqui é João Batista. João Batista, ele era um sacerdote. Ele estava muito assim, habituado com uma linguajar do sacerdote, que Deus havia dito que a cinza, ela simbolizava perdão dos pecados. Tá bom? No momento do sacrifício, a cinza, ela tinha que ser levada no deserto e jogado no deserto, porque ali o vento ia batendo, ela desaparecia, ou seja, os seus pecados foram perdoados. Veja, Levíticos capítulo 6, versículos 10 e 11. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. E aí você continua lendo, ele lançava a cinza ali, tá bom? Era um símbolo de perdão. A cinza, ela tinha um símbolo de perdão porque ela era consumida, ela desaparecia. O que sobrava, né, eles lançavam no deserto e ela desaparecia. Daí vem a expressão virou cinza, tá bom? Virou cinza. E mais importante ainda, bom, João Batista ele estava familiarizado com esse linguajar, né? Quando chega no capítulo 12, tá bom? Quando chega no capítulo 12 ainda em Levíticos, né? Levíticos capítulo 6, versículo 12, ele diz o seguinte: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Veja, é o mesmo texto falando do sacrifício, tá bom? Da cinza. Esse fogo que gerou a cinza diz que ele não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O que significa esse fogo que não se apagará? Um fogo que ele arde continuamente sobre o altar. O que significa esse fogo? Bom, eu vou usar aqui a palavra no grego para vocês. Lá em Mateus 3,12, eu estou olhando aqui no dicionário, a palavra grega utilizada é asbestos. Asbestos. É o termo fogo que não se apaga, fogo inextinguível, tá bom? É esse termo grego asbestos. Pois bem, vocês sabem que o Antigo Testamento hebraico, ele foi traduzido para o grego cerca de 200 anos antes de Cristo. Aqui em Levítico 12, tá bom? O fogo do altar que nunca se apagará. Qual o termo grego nessa tradução Septuaginta? Asbestos.
Então, é um fogo que não se apaga, não significa fogo do inferno. O fogo do altar não deveria se apagar, tá bom? Fogo, ele é utilizado na Bíblia para juízo, mas ele é utilizado também como purificação. Aí, mais uma vez, abra a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler os versículos 2 e 3, tá ok? Que diz o seguinte: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então aí a Yahvé trarão ofertas em justiça. Então, o fogo do ourives, o ourives aqui é Deus. Esse é um fogo purificador. O fogo do ourives é um fogo purificador. Tá bom? Então, o batismo no Espírito Santo, eu interpreto ele como sendo um batismo à parte do batismo com fogo. Tá bom? A parte do batismo com fogo. O batismo no Espírito Santo e no fogo. Apesar de, no grego, como eu ter dito para vocês, está lá, batismo no Espírito Santo e fogo. Tá bom? Só que, ao mesmo tempo, como eu disse, existe a possibilidade de serem 2 batismos. Então, como Gunnar Wingre diz que recebeu o batismo no Espírito Santo e batismo no fogo, então, alguns intérpretes, que normalmente protestante e reformado, que nem acreditam no batismo no Espírito Santo, eles normalmente criticam, né? Mas criticam erradamente. Essa minha explicação deixa bem claro que eles estão errados.